Essa área aqui então está dividida. Essa área são 25 hectares. Essa área aqui que eu comentei com vocês, foram feitos 25 pontos de amostragem, georreferenciados, coletada amostra do solo, feito mapeamento, pega um caminhão a taxa variável, distribuído cloreto de potássio a taxa variável, super triplo e calcário a taxa variável. Passou 2 anos, 25 pontos de amostragem, bota um mapa esse do outro, os problemas continuam iguais no mesmo lugar. 4 anos depois, a mesma coisa. E aí, eu com todo respeito, acho que a agricultura de precisão é o caminho do futuro, mas tem que ser avaliada aí a forma como se trabalha com isso. Tá? Tem que olhar melhor, com mais cuidado para isso. Aí é com o professor Paulo, que é o especialista da área. Tá? Bueno, aqui essa área, antes de ter, deixa eu só achar aqui, ela está dividida esses 25 hectares em 3 glebas. Tá? Essa gleba aqui de 3 hectares, que é salão centro, aquela parte ali da aveia, que dá para ver bem a diferença das aveias agora. Ó. Essa aveia que está bem para cima aqui, que está mais escura, é a IPR Esmeralda. Ela é uma aveia, ela tem uma ciclo mais longa, está começando a largar panículo. Aquela outra que tem uma faixa ali que está bonita, é a charrua, o RS charrua. E dali para baixo é a altiva que nós estávamos de manhã. E a brava é atrás dos eucaliptos lá, que chama de Salão Várzea. Tá? São 3 áreas. Essa área aqui então, a princípio, ela está projetada para 3 hectares. Tá? Salão centro. Antes do milho, isso aqui na safra de verão tinha soja. Nós tiramos a soja, plantamos aveia aqui só para não deixar essa terra pelada, para dar cobertura, dar um pouco de palha também, um pouco de raiz. Aí dessecamos, dessecamos para matar as outras ervas, porque a geada já tinha matado, essa aveia estava bem desenvolvida, né? Estágio bem desenvolvida, a geada praticamente dessecou com ela. Aí a gente só entrou com a dessecação para pegar as demais ervas aí que nós tínhamos, tá? Aí antes da soja, só tinha aveia branca, e essa da aveia branca tinha milho. E antes do milho tinha canola, e essa da canola soja, essa da soja linho, essa do linho milho, essa do milho trigo, antes do trigo soja, essa da soja aveia branca. 2013, 2014 tinha milho. Então, ela manteve uma rotação aí, nós tiramos. Aqui o sistema de rotação falhou um ano, porque nós tínhamos aqui um ensaio da sucessão trigo-soja, e nós tivemos que repetir soja um ano aí por causa do sistema de rotação, porque era o estudo que estava sendo feito. Nós tínhamos que fazer isso. Tá? E aí aquele ano, inclusive, nos gerou alguns problemas. Nós tivemos aí problema de cochonilha de raiz em soja, que nós não tínhamos. Foi o único ano que apareceu, quando nós repicamos soja aqui. Depois entramos com milho e desapareceu. E aí vem como as pragas se manifestam quando você repica a mesma cultura ano após ano. Tá? Nós temos o milho plantado aqui na granja, na verdade não é só essa área. Tá? Nós temos, além desses 13 hectares aqui, esses 13 hectares nós temos o JB 2M77, 3M51, os dois convencionais, a S1666 Pro 3 e MG 580 PW. Então são 4 variedades dentro desses 3 hectares. Tá? Nós temos mais 4 hectares na sede ali na parte de cima, 4 hectares na sede da parte de baixo, e vamos ter mais 15 hectares de milho plantado em cima da canola. Provavelmente a primeira parte aí antes do final do mês, ou início de outubro, na canola na Diamond, e a outra mais no final de outubro aí em cima da canola Nuola 300. Eu só queria dizer que aquela Nuola 300, conforme vocês observaram, ela está bem mais atrasada, está bem mais verde, é lógico, ele tem um ciclo mais longo. Mas daquele ponto que ela está, daquele estágio até agora, a maturação, ela vai acelerar muito o ciclo.
Ano passado ela tinha uma diferença maior com a 33 de 15 dias mais ou menos na floração, e ela chegou junto na colheita. Então o período, só me pedir antes, isso é importante dizer, o período da formação de sílico até a maturação é muito mais rápido, ele acelera bastante. Tá ok, gente? Aqui nós temos por manejo, né? A pessoa chinesa vai falar a questão do uso de tricograma para controle de lagarto do cartucho. Isso significa que nós trabalhamos com boa parte da área com milho convencional. Professor Danielovski, tá aqui. Aí falar um pouco, né? Nós temos aqui, só para lembrar que nós temos então milho, dois convencionais, 2M77, 3M51, um 16 Pro 3, um Pro 3 PW, dois PW, não, um Pro 3 e um PW, desculpa, um Pro 3, um PW e dois convencionais, isso. Dois PW, um Pro 3 e dois convencionais. Beleza, então pessoal, a ideia de obtenção de um milho híbrido, ele é convencional, mas não quer dizer que ele seja um material de polinização, uma VPA, uma variedade de polinização aberta. Continua sendo um híbrido, tá? Ele não vai ter as tecnologias transgênicas, os genes de resistência a lagarto. Por isso que o professor vem adotando o monitoramento e o controle de lagarta através do tricograma. Já em alguns trabalhos o professor tem já observado que às vezes a diferença na produtividade não compensa em você estar comprando um material híbrido ou um convencional, mas isso depois ele pode esclarecer um pouco melhor. De qualquer forma, assim como estava comentando, a obtenção do milho híbrido vai ser que nem a canola lá. Você vai desenvolver duas linhagens, né? A empresa multinacional vai desenvolver as linhagens para depois fazer o cruzamento e obter o híbrido, que vai expressar aí sim o que se fala muito. Aí é bem, o pessoal fala bastante em milho isso, vigor híbrido, né? Você tem o vigor híbrido, você tem a heterose. O que é a heterose? O pessoal da genética vai ouvir falar, o pessoal do melhoramento já ouviu falar isso aí nas aulas. A heterose é a expressão, em termos de produtividade, é a diferença de produtividade que a planta híbrida, essa que está aqui, o híbrido F1, vai ter em relação à média de seus pais. Então toda essa diferença de vigor na produtividade é o que vem a ser dito como heterose, que vai ser expressa principalmente em plantas híbridas. Você pode ser principalmente o híbrido de milho, que foi aonde se observou a maior heterose em desempenho produtivo. Existe heterose em arroz, existe cultivares de arroz híbrido. Trigo, alguns países trabalham com trigo híbrido, também vai ter essa diferença de produtividade. Vantagem de se utilizar um material híbrido: uniformidade. Você vai ter um material 100% uniforme, idêntico, uma planta idêntica da outra. Então você vai ter uniformidade tanto na emergência, no período de floração, colheita, estatura de planta para regular a máquina no momento de colher. Tudo isso vai ser bem uniforme numa planta híbrida. Nós vamos ter diferentes tipos de híbridos, né? Existe o híbrido simples, que é o cruzamento de duas linhagens, o híbrido triplo, que vai ser o cruzamento de um híbrido simples com uma terceira linhagem, e o híbrido duplo, que é o cruzamento entre dois híbridos simples. Aí a gente às vezes até escuta algumas pessoas dizer que tem agricultor que está fazendo isso para guardar semente em casa, pega na sua lavoura, só que ele tem que ter um pouco de conhecimento, faz na sua lavoura um cruzamento controlado para formar um híbrido duplo para produzir semente, para fazer uma safrinha, alguma coisa assim. Claro que não vai ter o mesmo desempenho produtivo, e a produtividade de um híbrido ela é muito específica das duas linhagens que são utilizadas. Então às vezes dá certo e muitas vezes não dá certo quando se faz isso de forma caseira. Uma outra coisa que eu queria falar, e falando dos híbridos transgênicos, né? O professor falou ali PW, né? Pessoal, vocês conhecem mais do que eu, quais são as siglas que vêm para os híbridos transgênicos? PW, o que mais vem? Pro 3, o quê? Leptra. Mas se você vai ver lá
Todos eles são nomes bonitos para a mesma coisa. Todos eles são BT. Estou errado? O colega lá que trabalha? Todos eles são BT. Então, todos é a mesma tecnologia. Nós podemos pensar no milho híbrido transgênico como se ele já viesse com inseticida de fábrica, né? Ele já vem com inseticida de fábrica dentro da folhinha, né? Prontinho, barbadinha. Claro que você paga para isso. Mas se quando você utiliza um inseticida na lavoura, aquele que tem orientação ou segue a orientação de um engenheiro agrônomo, ele vai fazer a sua utilização de um inseticida pensando na rotação dos produtos químicos, né? Para não repetir e não selecionar inseto resistente. E por que não pensar da mesma forma no milho transgênico, pessoal? A gente tem um inseticida que tem aqui dentro, entre aspas, né? É uma molécula, uma proteína que no estômago da lagarta se cristaliza e acaba matando essa lagarta por perfuração do estômago da lagarta. O funcionamento dessa molécula se dá pela diferença do pH existente no estômago da lagarta. Isso não vai ocorrer com nós. Nosso pH é diferente. Mas, voltando à ideia de que é um inseticida, se eu tenho que rotacionar princípio ativo de inseticida, por que eu não tenho que tomar cuidado no milho transgênico? Então é a mesma coisa, pessoal. Tem que fazer área de refúgio, porque senão o que você faz, que nem eu brinquei esses dias com o pessoal, até podia ter comentado lá nos Azevém também, você faz pioramento genético. Pioramento genético para nós, economicamente, porque para o inseto, para a lagarta, para ela vai ser show de bola. No momento que você seleciona um indivíduo resistente a essa molécula, ela vai produzir novos descendentes que vão carregar essa resistência junto. Por isso da importância do uso da área de refúgio, pessoal. Você tem que fazer o uso da área de refúgio para manter lagarta não resistente, que essa lagarta vá gerar uma mariposa e assim ela vá cruzar com uma mariposa que possa ter acumulado a resistência ao GNBT, para eu conseguir controlar e manter viva essa tecnologia, né? E aí mais uma vez eu chamo a atenção, são nomes muito bonitos para a mesma tecnologia. Hoje o PW, se eu não me engano, ele já tem 3 ou 4 genes, todos os 3 ou 4 genes são moléculas BT, são moléculas com algumas diferenças, mas continuam sendo o mesmo sistema de ação, o mesmo modo de ação. Então tem que ter muito cuidado na utilização desses materiais. Agora estamos diante de uma cultura que requer o quê? Precisão, né? O Garraf falou em agricultura de precisão, então esta aqui você não pode errar. Veja, nas culturas de inverno e na soja a gente trabalha com populações altas, né? Aqui a gente está trabalhando com 60 mil, 70 mil, pouco mais de 70 mil plantas, alguns, né? A região, não adianta, sem irrigação, parece que não tem condições de a gente trabalhar com muito mais de 60 mil plantas. Mas 60 mil plantas bem emergidas uniformemente e bem distribuídas na área, é isso que se requer. E para isso a gente evoluiu muito. Eu acho que pegando 10, 15 anos atrás, o que era lavoura de milho nessa fase que está, normalmente nesta fase a gente faz a primeira vistoria, aquela que tem que fazer o laudo para o banco, como nós vamos fazer aqui semana que vem, o Garraf e eu. A gente recorre e tem que escrever lá um relatório para o banco, o laudo, como é que foi a implantação da cultura, né? Sobre vários aspectos, a dessecação, a distribuição de planta, a uniformidade, população final, porque o que nasceu, nasceu, o que não nasceu, não nasce mais, né? Mas também ela requer, do ponto de vista de nutrição, uma alta adubação normalmente. O que vocês veem os pais de vocês, os parentes, usando em adubos de milho? 400, 500 quilos por hectare, não é isso? Fórmulas variadas. Aqui, por exemplo, o Garraf ali na sede, onde nós estivemos no almoço, aquelas duas áreas, frente e fundos, que dá 8 hectares, se trabalhou com DAP, né, que é uma fonte com alta concentração de nitrogênio e fósforo.
Então DAP e ureia em cobertura, 150, 200 quilos. Por quê? Porque lá tem os altos teores de potássio. Então o Garrafa optou por não usar uma fórmula NPK lá, porque já tem quase 300 miligramas de potássio. Está sobrando, é muito alto. Então, em anos como esse, que não tem perspectivas de grandes preços, isso é responsável técnico atuando, engenheiro agrônomo atuando, né, para tentar buscar eficiência e reduzir custos onde dá. Tem lugar que não dá para reduzir custo, mas tem lugar que dá. É a mesma coisa que falar em semente aqui, tem híbrido aqui que custa 300 pila e tem gente comprando híbrido com saquinho com 800. Isso de novo é, né, gestão. Essa lavoura especificamente que tinha palha de aveia, e foi botado 5, 30, 20, que é a mesma forma que vai se usar lá no milho em cima da canola agora em outubro. 450 quilos em média por hectare e mais 150 a 200 de ureia. Essa ureia, se vocês me perguntarem, tá, nitrogênio é o que mais, nós estamos falando de uma gramínea, alta produtividade. Garrafa, tu fizeste tua expectativa para 9 toneladas? 9 toneladas, 150 sacos, que é o que ele tem colhido, né? Nos últimos 2, 3 anos, a maioria dos produtores também atinge esses patamares. Ora, para isso precisa bastante nitrogênio, né? Então, normalmente se fala aí praticamente 1 kg de N por saco, né, de grão. Mas tudo depende da matéria orgânica também, do solo, enfim. E a cultura anterior. Já que era uma gramínea, tem que aumentar a quantidade de N na base. Então, aqui se trabalhou com 20 a 30 quilos de N no sulco e provavelmente vai fazer 2 coberturas, talvez, né? Então, nessa primeira, quando é que é a primeira cobertura do nitrogênio? Normalmente a gente fala V3, V4. Então, a 4ª folha expandida, né, que está quase chegando lá, né? Então, na próxima chuva, provavelmente, porque essa aqui não valeu, só deu 5 milímetros, vai ser feita o primeiro nitrogênio. E a segunda, onde ainda vale a pena, pelo menos a segunda, é entre V5, V6 até V7. Seria o ideal. Nem sempre em lavoura de sequeiro é possível se trabalhar nessas fases, estádios, né? Porque depende de umidade, certo? Mas essa seria a recomendação básica para suprir o nitrogênio na cultura do milho. E vejam que, em termos de fósforo e potássio, o Garrafa segue a recomendação, a última análise de solo, que foi feita aqui em março. Então ele estabelece níveis de fósforo e potássio de acordo com essa expectativa de rendimento. O milho é uma planta que nos mostra muito bem, pessoal, deficiências eventuais de nutriente ou desbalanceamento de nutrientes no solo, assim como o trigo e a canola no inverno também. Por isso que eu tenho dito que se é para fazer análises foliares, se é para você constatar manchas nas lavouras, e essas manchas não são de problema de praga nem de doença, façam a coleta das folhas para fazer análise de tecido foliar. Na época, no milho se recomenda no pendoamento, né? Coletar a folha logo abaixo da folha oposta à inserção da espiga. A gente produziu um folder, esse folder vocês vão receber se já não tem, né? E nós mandamos para todos os nossos clientes que usam o nosso laboratório de solos, no sentido de ajudá-los a tentar detectar. Muitas vezes é um trabalho técnico, e que o técnico deve se estimular e dizer para o produtor, quem sabe vamos fazer nessa área aqui, porque eu não estou satisfeito com o que eu estou colhendo, não é possível, eu fiz tudo que dentro da recomendação e por que não está acontecendo. Então o milho retrata bem onde tem diferenças e por que não está sendo absorvido determinado nutriente para chegar em altos patamares de produtividade. Tá ok? Então aqui nós vamos fazer, eu já fiz ano passado lá em cima na área onde tem o trigo da caixa d'água, a primeira análise foliar, nós temos resultados aqui e estabelecemos com Garrafa que nós vamos proceder em todas as glebas desta forma, daqui por diante, principalmente para tentar mostrar assim, ó,
você pegar uma análise solo, você ter o histórico de produtividade das últimas culturas e você ainda comparar isso com os teores de nutrientes no tecido foliar, quando a planta está entrando no estágio reprodutivo, é mais uma ferramenta para o engenheiro agrônomo estabelecer os manejos e adubações para as culturas, pensando em colher cada vez mais e gastando cada vez menos. Pessoal, vamos lá. Acho que vamos começar com as pragas, que o pessoal tá louco para me ajudar, né? A dizer o que nós precisamos fazer nessa área, certo? Bom, como o professor Marcos já colocou, nós estamos falando em um milho convencional, sem tecnologia BT, e nós estamos visualizando, né, alguns danos, né? Danos no cartucho, danos nas folhas, e nós temos um monitoramento de uma noite aqui com 40 adultos. Uma noite. Então, se vocês quiserem dar uma olhada e conhecerem Spodoptera, tá? Aproveitem a oportunidade. Então, temos o feromônio aqui, tá? Para quem ainda não viu o feromônio, quiser dar uma olhadinha e quiser dar uma olhada em Spodoptera adulta, aqui tem 40 machos porque o feromônio é feminino, certo? Se nós fizermos a avaliação hoje do nível de dano, que são 30% das plantas afetadas, em alguns locais nós vamos chegar muito próximo, em outros nós não vamos chegar, se vocês derem uma olhada em toda a lavoura, tá? Então, assim, o que eu diria nesse momento? O que esse momento nos indica? Ficar de olho. Nós estamos num momento onde nós temos que cuidar, como o professor Paulo falou há pouco, a gente tem que cuidar muito dessa lavoura, certo? E o que mostra também principalmente essa questão de clima, gente? O que nós vamos aplicar nessas condições de clima, de temperatura, de umidade relativa do ar e também, gente, com o milho nessa condição? Nós falávamos hoje de manhã que mesmo para controlar plantas daninhas, nós precisamos o quê? De uma planta muito bem, tanto nutrida, né? Tanto nutrida com nutrição, mas também nós precisamos de uma planta túrgida para que o quê? Para que essa seiva circule e qualquer tipo de produto que a gente coloque aí também tenha efeito de circular na seiva. Então tem que ser um inseticida sistêmico que passe a circular nessa seiva. Quem achar algumas lagartas aí nos cartuchos do milho, nós temos as lagartas em torno no segundo instar, tá? Que seria um momento exato para a gente fazer um controle químico caso as condições de temperatura, umidade relativa e vento permitissem, tá? Se nós formos pela armadilha, nós estamos superando em quantas vezes o nível de ação? Bom, para adultos a gente nem tem nível de ação. O que a gente tem? A gente tem monitoramento de adultos, principalmente para entrar com produto biológico, que seria 3 adultos por semana, 3 machos por armadilha por semana para fazer a liberação de tricograma. Nós viemos aplicando tricograma semanalmente, nós já estamos na 3ª aplicação aqui, senão a condição seria muito pior. Tá? Então já tem um controle, só que o que está acontecendo? Nós estamos rodeados de gramíneas, né? E todas com Spodoptera também. E só não temos mais lagarta porque, se vocês observarem, a região aqui, ela está com alto índice de Spodoptera, tá? Nas armadilhas que nós estamos monitorando, estão em média com adultos superior a 20 por semana. Só que isso não está se refletindo em lagartas na cultura estabelecida. Por quê? Porque nós temos temperaturas noturnas muito baixas ainda que não estão dando condições ao acasalamento. Isso tem proporcionado uma redução na densidade populacional ainda de Spodoptera. Se começar a esquentar um pouquinho mais à noite, nós vamos ter maiores problemas. Então, sim, nós estamos com um problema aqui, a gente vai estar monitorando e estar presente nessa situação e vai estar cuidando. Aliado ao dano de Spodoptera,
chovendo, aplicando uma ureia também, que a ureia também vai fazer controle, poderá fazer controle, auxiliar no controle da lagarta dentro do cartucho e, consequentemente, dar condições para o milho superar esses danos. Também temos alguns milhos assim, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é dano de agrotes, ou seja, ela corta o milho, ela não se alimenta, como o professor Marcos falava hoje de manhã, ela simplesmente tem o prazer de cortar a planta. A planta fica inteirinha, mas ela morre. Tá? Então, o que nós temos de problema mesmo no milho, é esse momento agora. Instalação, desenvolvimento com Spodoptera pegando. Tá? Esse ano está favorecendo todos os caminhos levam a Spodoptera, né? Depois, gente, o que nós vamos poder ter? Lagarta da espiga no final do ciclo numa densidade muito inferior. O que nós estamos tendo nos últimos anos? Uma densidade muito inferior, tá? Em termos de lagarta da espiga. Por quê? Os inimigos naturais têm se estabelecido e feito o controle muito bem até o final do ciclo da cultura do milho. Tá? Alguma dúvida, gente? Se vocês quiserem contribuir, fiquem à vontade. Ok? Então vamos lá. E as plantas invasoras, gente? O que nós temos de planta invasora aqui? Uva, certo? Nós fizemos foi realizada uma dessecação. Quem sabe essas plantas aqui mais antigas, e provavelmente essa aqui já é uma planta quase perene, né? Quase perene, ela vai ser cortada, ela vai ser tonteada e ela vai continuar viva aqui, certo? Então, não necessariamente essa aqui ela não vai morrer porque ela já está se estabelecendo novamente. Nós também tivemos uma aplicação numa condição de baixa umidade relativa, e isso vocês vão ver nas aveias, que elas também vão estar, como se costuma dizer, dando uma patinada, tá? Mas por questões ambientais. Falta principalmente de umidade relativa do ar, certo? E aí o cuidado inicial, gente, na cultura do milho são principalmente as gramíneas também, porque vão estar sendo favorecidas então com a ureia. Então é aquela história, aplico ureia, ou faço o controle de ervas, né, numa condição que nem essa. Como o professor Paulo colocava há pouco, está quase no momento de nós fazermos a ureia e de certa forma estão controladas as plantas daninhas. Mas a aveia que não morreu vai ressurgir bastante com a aplicação de ureia. Tá? Alguma dúvida? E também, o período ideal é até os 40 dias a gente fazer um controle efetivo das plantas daninhas, porque a partir daí a concorrência reduz significativamente a produção. Aqui é o seguinte, nessas áreas, o controle de plantas concorrentes em milho, esse ano aqui essa área foi aplicada a atrazina mais tribotriona, soberana. Como é que acontece isso? A gente trabalha numa rotação, pelo menos em 2 anos, as áreas de milho, como teoricamente em 2 anos nós fechamos todas as áreas, que não repetem a área de milho, você trabalha com atrazina mais tribotriona. Nos outros 2 anos, atrazina mais cimazina. Então é uma forma de tentar evitar o máximo aí, embora a atrazina continua presente, né? Mas tentar evitar o máximo aí o surgimento de plantas resistentes, porque estão utilizando o mesmo princípio ativo. Então, a cada 4 anos, a cada 2 anos, usa-se uma vez um princípio ativo, um modo de ação, inclusive, né? E cada 2 anos depois se usa outro. Então, ele vai entrar com o mesmo a cada 4 anos, só para deixar esse registro. O que eu venho trazer basicamente é o que a gente enxerga em milho convencional, que são algumas doenças que já começam em estádio mais inicial, que são as pragas de solo, né? Principalmente a parte de fusário, de berela, mas também as doenças que atacam as folhas num estádio um pouco mais avançado, quando a planta já está em estádio vegetativo pleno, né? Então a gente tem aí cercosporiose aparecendo na lavoura, ferrugem, só de ferrugem nós temos 3 tipos de ferrugem diferentes no milho. A mais comum
que aparece por aqui é a polissora, não é, professor? E a antracnose também é uma das doenças que aparecem, e a mintosporiose aí aparecendo com maior frequência. Logicamente que quando entra o espigamento, a gente vai ter aí problemas relacionados ao florescimento com o carvão. Se a doença coincidir diretamente na época do florescimento, fusário, giberela e diplódia. Geralmente não se faz muito controle químico depois que a planta já está bem avançada. Isso pode ser feito alguma coisa enquanto ela estiver em estágio vegetativo ainda. Dificilmente faz em estágio reprodutivo e dificilmente é colocado isso como um problema, porque a área foliar geralmente é muito grande e você consegue aí de uma certa forma compensar a área atacada da doença em relação a áreas que ainda tem para fazer fotossíntese, né? O interessante é que eu ouvi os outros colegas comentarem em relação a nitrogênio é que dentro da fitopatologia nós temos um problema, que quanto mais nitrogênio você coloca, mais, digamos, suscetível a planta ficaria, porque o nitrogênio ele favorece a elongação celular e a possibilidade de entrada de fungos de uma maneira mais facilitada, né? Mas entre utilizar ou não, aí nós devemos sim utilizar dentro dos parâmetros que são recomendados. E um dos problemas também é a utilização às vezes de uma palhada que também é poácea em cima de uma plantar em cima de uma palhada que também pertence à mesma família, né? Esse seria dentro da fitopatologia um dos problemas, porque se você tiver alguma doença que ocorra na aveia, no trigo, em outra poácea qualquer, possivelmente ela vai ocorrer no milho. As doenças geralmente, apesar das as famílias serem iguais, as doenças são muito similares e se apresentam de forma similar nas plantas. Eu gostaria que o professor pudesse contribuir com o que vocês fazem aqui, relacionado, porque como eu desconheço o que tem sido feito desde o começo, eu também gostaria. Bom, pessoal, assim, com relação à questão de doença, basicamente nós trabalhamos a rotação de cultura, né? E o processo assim, acompanhado de uma série de estudos. Por exemplo, há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, fizemos um trabalho com 5 híbridos e aplicação controle fungicida no estádio V9, no V14 e com 2 aplicações, V9 e V14. De todos os 5 materiais estudados e todas as possibilidades de tratamentos, foi lá em Tiradentes, em Horizontina. De todos os materiais estudados, os tratamentos, o único que respondeu foi o Pioneer 1630, que é extremamente suscetível à mintosporiose, né, turcica. Então, respondeu aí tanto no tratamento no V9 como V9 mais V14. Todos os demais não deu resposta e rendimento nenhum, não deu severidade da doença, aumento significativo nenhuma, inclusive nas doenças de caule, que estudamos também para ver a incidência, também não tivemos. Fizemos um outro trabalho na CETREM com 3 materiais de híbridos de 3 empresas diferentes, com também a mesma condição, V9, V14, V9 mais V14. Não tivemos significância no resultado. A partir daí, nós abrimos mão, procurando materiais genéticos que não tenham alta suscetibilidade às doenças básicas aqui da região. O principal é o mintosporiose, né? Então, se não tem essa tendência, nós optamos por não fazer controle fungicida. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma área aqui, não dá 1000 metros aqui onde nós estamos, uns anos atrás. Nós fechamos a área aqui com 140 sacos de milho por hectare. O pessoal fechou com 128, fazendo 2 aplicações fungicidas. Então, assim, o problema originário era outro.
verdade, né? Não era problema da doença propriamente dita. Então, os materiais que nós temos têm tido boa resistência, não tem essa demanda. E a rotação, na medida do possível, teria. Mas se eu tiver aveia, daqui a pouco eu posso ter problema de giberela, né? No milho. Mas essa aveia, na condição que ela estava, ela não chegou ao ponto da giberela atacar, porque ela estava recém formando panico, né? Não deu tempo para isso. É claro, esse manejo tem que tomar cuidado. Começar a botar poássea aqui, de poássea e deixar todo o processo, né, de fazer o ciclo inteiro, eu tenho possibilidade, principalmente porque a giberela fusariosa é uma doença no milho, uma doença oculta, né? Ela não aparece, ela só vai, porque ela está dentro do como, ela só vai aparecer lá no final. Vai ter que abrir esse como, aí normalmente nos primeiros 3 nós, né? 3 nós do lado de baixo, né? Para aparecer lá aquela massa cor-de-rosa e ver que o sistema vascular está morto. Então quando a gente vê, se dá conta do problema, já não tem muito o que fazer. Então trabalha com a rotação, eu acho que é muito mais econômico, viável e extremamente eficaz. O milho, ele tem alta qualidade, a gente não tem problema, as empresas trabalham então com a maioria são híbridos, e não temos problema de vigor, de germinação, e ela tem validade de 12 meses o teste de germinação, com uma reanálise de mais 6 meses. Então a gente pode comprar milho de safras anteriores, sendo bem armazenado com temperaturas, né, baixas. O que garante, por que a gente já tem essa qualidade tão alta? Porque o milho, a gente, diferente das outras espécies, talvez a única espécie que a gente consiga colher na maturidade fisiológica. Ou seja, a gente colhe, para a produção de semente, colhe em espiga, aí são secadores gigantes, com mais de, a gente consegue fazer até 4 metros de altura de espigas de milho, secadores. Então, usando a secagem a favor, a gente consegue manter a qualidade. A gente colhe com 35% de umidade e vai gradativamente baixando essa umidade até chegar lá aos 12%, 13%. Por outro lado, o milho tem um problema de dano mecânico. Se ele é muito manuseado durante o beneficiamento, tem que ter cuidado na hora de passar de um equipamento para o outro, que ele pode ter quebra. Esse dano mecânico pode ser aparente. Nas minhas aulas eu mostro assim, que tem alguns testes que a gente faz que tem com tintura de iodo, que a gente vê o dano, e tem outros que é com raio-x que é feito, que não aparece dano, mas quando uma plântula emerge, ela vai estar anormal, porque tem dano latente, é dano que está lá dentro do milho. Isso é um outro fator. E fora do milho, assim, para todas as espécies, eu quero falar um pouquinho sobre taxa tecnológica e royalty, tá? Porque assim, quando a gente fala aqui que tem um híbrido e que ele pode ter a tecnologia ou não. Nesse caso, a gente tem um milho convencional. Quando a gente tem o milho convencional, a gente vai pagar o royalty, que é o investimento que a empresa, o pesquisador, teve durante anos para conseguir. Então, para qualquer cultivar, a gente vai pagar o royalty. A taxa tecnológica é um evento, é quando a gente paga pelo RR, pelo BT, pela Intacta. Quando a gente paga por essa tecnologia, não é royalty, é taxa tecnológica, são coisas diferentes. Em aula me perguntaram, a gente paga 2 vezes a mesma coisa? Não. Uma coisa é o cultivar e a outra coisa é o evento, que é essa taxa tecnológica. Então são 2 porcentagens que a gente paga quando compra a semente. Quando a proteção vai até o grão, a gente não paga na semente, quem guarda a semente, mas aí é descontado aquela taxa quando a gente entrega o grão, que é para a empresa que desenvolveu essa tecnologia. A média, os materiais convencionais aqui, eles têm uma média de preço de R$280 o saco de semente. A média dos 3 transgênicos fica por R$704,65. Ou seja, a diferença do preço da semente do convencional pro transgênico dá R$424. Só para levar essa conta para essa área aqui, tá? Se eu considerar 450 vezes, 450 são 9 vezes 85,50, 769,50. Então eu tenho 424,65 vezes 100 dividido por 769,5. Hoje a diferença do preço da semente está pagando nessa área
56% do adubo. 56% da adubação que está sendo utilizada aqui está sendo paga pela diferença do preço da semente. Não é pouca coisa. Baixou porque esse ano nós pegamos o adubo caro. Ano retrasado nós chegamos a pagar o preço da diferença da semente, chegou a bancar 77% do preço do adubo. Esse ano nós tivemos nessa área uma adubação um pouco maior com preço um pouco mais alto. Então baixou, mas ainda assim está em 55%. Uma outra questão que eu queria dizer, essa área, o geral dos nossos milhos, ele tem um valor de custo variável aí dos insumos de R$ 2.081, está 53,4 sacos por hectare. Se considerar o custeio com parte de serviço, né, 2.434, 62,4 sacos por hectare. Portanto, assim, se nós estamos dentro de uma estimativa de 150, tá bem tranquilo. O milho é quanto? A 39, que é o preço que nós já faturamos. R$ 39,00 a saca de milho, que é o preço aí que nós já fizemos negócio. Bom, uma questão que ficou faltando aqui, eu gostaria de pedir uma mão. Se alguém vai pegar, vamos puxar a trena aí, medir a densidade. Mas mais para cima aqui nós temos uma área de arremate. Tem a área de arremate, tem que ser por aqui. Vou mais para lá aqui, pode ser aqui, ó. Vê que ela tá faltando. Mas só tem que ver que pega ali, precisa de ver onde é que tá o 11. Ele começa no 11. Aí porque ele não tá. Aí vai ser aqui, pelo menos até o 11. Quantos metros que é, Rodrigo? 5. Vai lá, vai lá, vai lá. Aqui. Opa, passou. Ah, aqui tá. Puxa um pouquinho de volta. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 11. Então, assim, ó, nós temos 69 plantas em 20 metros, certo? Isso deu 3,45 plantas por metro. 3,45, se nós fizermos vezes 222 vezes 100, vai dar 76.590 plantas. 76 mil plantas. Assim, ó, aqui foi posto 77.700 sementes. 77.700 sementes, estamos com 76.500 plantas. Tá? Show de bola. Densidade aí tá de acordo. Temos problema, como vocês podem observar, tem alguns problemas. Olha aqui, ó, o que é isso aqui? Ó, daqui a pouco nós vamos ter alguns problemas de planta dupla. Tá? Isso aqui está muito próximo. Em compensação aqui já estamos com espaço um pouco demais. Problema, o que gera esse tipo de problema? Isso vai aumentar o CV, o coeficiente de variação, é problema de plantabilidade. O que gera isso? Vamos fazer uma análise. Desuniformidade da semente. Quem falou? Desuniformidade da semente. Primeiro passo, primeiro ponto. Tinha assim, ó. Quando nós fizemos o pedido da semente, me prometeram, mas prometeram jurando por todos os deuses do mundo que nós íamos ter semente de meio de espiga. Isso aqui veio ponta de espiga com um caos de tamanho. É isso, Jair? Sementinha pequena, estava com dificuldade de selecionar um disco alveolado para conseguir botar a semente sem cair duas. Então assim, ó, complicado. E segundo, lógico, nós não temos, a semeadeira nossa não é uma Brastemp, né? É assim, ó, ela não é uma semeadora de precisão, ela já tem aí 18 anos de uso, né? E por mais que se faça ajustes, revisões, ela de vez em quando começa a trabalhar um pouco as peças, desgaste, etc. Não é uma coisa tão simples assim, né, de se trabalhar. Mas o maior problema é na desuniformidade de semente. Na verdade, assim, ó, para que a gente que planta um pouquinho, pega picado, né? Um pouquinho de cada, 5 sacos daqui, 7 sacos dali, é um problema.
Porque aí o cara que vai lá, planta 200 hectares, vai lá e bota na mesa, não, me bota tal tipo de semente, eu não como. E a gente não tem muito esse cacife. Eu acho que eu vou começar a falar para as empresas, eu vou começar a dar nome e sobrenome. Ou seja, qual é a empresa de milho e qual é a empresa de revenda que está entregando as porcarias e mostrar para os alunos. Pode ser que eles nos entreguem alguma coisa um pouco melhor. Mas infelizmente essa tem sido uma realidade. Os últimos 3 anos aí tem sido um caos na qualidade da semente. Isso com toda a tecnologia do milho. Mas o problema está de selecionar meio de espiga e ponta. Ponta de espiga é aquele troço, tem de tudo ali, né? Tem de tudo. E as empresas não querem perder dinheiro, então elas acabam fazendo aí alguns rolos que a gente acaba pagando o pato.